Existem aves que somente os machos criam os filhotes, aves que dormem enquanto voam. Olá, eu sou William Menck, biólogo e ornitólogo, e esse é mais um vídeo do quadro Ornitólogo Responde, um tira-dúvidas do planeta das aves, onde eu respondo perguntas feitas por vocês utilizando a hashtag Ornitólogo Responde. Então vamos começar aqui pela pergunta do Carlos. William, existem aves que o macho é quem cuida dos ovos e dos filhotes ao invés da fêmea? Existe, inclusive aves muito conhecidas no Brasil. A família Tinamídea, que é a dos inhambus, macucos, perdizes e codornas, apenas o macho que cuida sozinho dos ovos e dos filhotes. A fêmea só bota os ovos e desaparece, deixando toda a tarefa do cuidado parental para o macho. E ele cuida dos ovos por umas 2 semanas ou 3, dependendo da espécie. E depois que nascem os filhotinhos, ele cuida por mais algumas semanas. E se acontecer alguma coisa com o pai nesse período, os filhotinhos têm enorme dificuldade para se virar sozinhos. E essa família dos inhambus e das codornas é cercada de comportamentos curiosos, viu? Por exemplo, ao contrário de muitas aves, nos tinamídeos é a fêmea que defende o território e é ela que atrai o macho para o território. E esse comportamento reflete na vocalização também. Nos tinamídeos, geralmente o canto mais prolongado e complexo é feito pela fêmea. Nas espécies de famílias aparentadas, como emas, avestruzes e casuares, também é o macho que choca os ovos e cuida da filhotada. E para defender os filhotes, pode até dar bicadas e pontapés em cachorros do mato, felinos e outros animais que ameaçarem suas crias. É um pai muito bravo. E olha só que interessante, por causa do parentesco dessas famílias de aves mais primitivas com os dinossauros extintos, muitos cientistas acreditam que a reprodução de muitos dinossauros, especialmente os das mesmas linhagens das aves, era parecida com a dessas aves. Machos com muitas fêmeas, sendo eles responsáveis por chocar os ovos e cuidar dos filhotes. Agora a próxima pergunta é do Matheus Andrade. Qual a altura máxima que os urubus conseguem ir? Não falta oxigênio para eles? O vídeo de semana passada sobre os urubus gerou muitas perguntas, hein? Mas vamos lá então, Matheus. O urubu de cabeça preta, que é a espécie mais comum e que costumamos ver voando muito alto, raramente voa acima de 1 km de altura em relação ao solo. Normalmente voa abaixo disso. Eu acho que o recorde dele é de quase 2 km de altura em relação ao chão. Em termos de altitude, a altura em relação ao nível do mar, para essas aves planadoras, voar até 5 km ainda é tranquilo, não terão nenhum problema com isso. Agora, na Europa e na Ásia, existem umas aves bem mais ousadinhas em termos de altitude. Alguns gansos migratórios e abutres, por exemplo, podem voar acima de 7 km de altitude, onde a concentração de oxigênio diminui bastante. E é claro que para voar nessas altitudes, essas aves têm todo um sistema circulatório e respiratório adaptado para aumentar a eficiência da respiração. Se você está se perguntando qual que é o recorde mundial em termos de altitude, é de uma espécie de abutre que foi registrado voando a mais de 11 km de altitude. E só sabemos disso, gente, pois ele havia colidido com um avião comercial que estava voando exatamente a essa altura. Pergunta da Janete Coelho. William, qual é a ave mais rara do mundo? Eu diria que essa é uma pergunta sem uma única resposta, Janete. Não existe a ave mais rara, mas sim as aves mais raras do mundo. Nessa categoria estão aves que nem sequer sabemos se ainda estão vivas na natureza, talvez até extintas, como é o caso do brasileiríssimo tietê de coroa, que não é visto na natureza desde a década de 90, ou do noitibó da Nova Caledônia, que não é encontrado na natureza desde os anos 2000. E além dessas aves enigmáticas, digamos assim,
Existem muitas espécies pelo mundo afora que contam com populações estimadas em 50 ou 20 indivíduos vivos na natureza, como é o caso do brasileiríssimo entufado baiano e da choquinha do Alagoas. Agora a pergunta do Daniel Canhoto. Dizem que o pato é o único animal que voa, nada e anda ao mesmo tempo, mas que não faz nenhuma das 3 funções direito. O que você acha disso? Olha, eu acho que isso é um completo absurdo, um baita preconceito com essas aves, viu? Olha, eu até concordo que os patos caminham de forma meio lenta e desajeitada. Estão longe de serem os melhores corredores. Mas, pô, essas aves nadam muito bem e voam muito bem também. Tanto é que tem espécies que realizam longas migrações. Então essa história deles nadarem e voarem mal não faz sentido algum. Olha os nomes populares causando confusão, gente. Pergunta do Malcolm Tux. A pergunta que fica é: o gavião pega macaco? Pega macaco? Então, o gavião pega macaco, que é a ave de rapina de nome científico Espizetos tyrannus, não pega macacos, pelo menos não os grandes macacos. Se tratando de primatas, existem registros dele capturando saguis, sauins e sauás. É uma ave de rapina possante, claro, mas que tem uma dieta voltada para aves e mamíferos pequenos, de até 400 gramas. Resumindo, o nome popular não condiz com a dieta da ave. Se fosse gavião pega sagui, aí até faria mais sentido. Agora vamos à pergunta do urubu observador. William, as corujas buraqueiras são diurnas e noturnas? Se elas ficam acordadas os 2 horários, quando é que elas dormem? Na verdade, a espécie dorme em ambos os horários, em horários variados. A coruja buraqueira é muito ativa no início da manhã, final da tarde e nas primeiras horas da noite. Mas muitas delas dormem no início da tarde, também gosta de dormir de madrugada, enfim. O que acontece é que quando uma buraqueira está dormindo, tem outra acordada de sentinela na entrada do ninho. Ó, e um recado importante e empolgante. Dia 20 de outubro eu vou lançar uma nova série aqui no canal, Brasil das Aves. Realizei uma grande expedição do Tocantins até o sertão nordestino, da Caatinga ao Cerrado, gravando as aves raras, ameaçadas e endêmicas de cada região. E a série vai ser uma oportunidade para você conhecer um pouquinho mais das preciosidades do nosso país. Ó, o primeiro episódio daqui 2 semanas, hein? Dia 20 de outubro. Anota aí. Bom, voltando às perguntas, Cássio Fernando. É só o João de Barro que faz ninhos de barro ou argila? Não, essa engenharia não é exclusiva do João de Barro. Outros passarinhos do mesmo gênero, o gênero Furnarius, também constroem ninhos em formato de forno praticamente idênticos ao do João de Barro. E aqui no Brasil tem 5 espécies desse gênero, como é o caso do casaca de couro amarelo, Furnarius leucopus, que é encontrado em boa parte do Brasil. Se você ver um desses, você até pode pensar que é um João de Barro, pois é bem parecido. Só que ele tem as cores mais vivas e tem uma listra branca nos lados da cabeça. Adson Reis pergunta: por que os nomes pica-pau ocrácio e gavião pernilongo? Não, essa é fácil a explicação. Pica-pau ocrácio é por causa da cor amarelo ocre que é predominante na plumagem do pica-pau, enquanto que o nome gavião pernilongo é por conta das pernas compridas. Olha, se você acha estranho esses nomes e como eles são dados pelas pessoas, no Ornitólogo Responde anterior eu expliquei um pouquinho como funciona o processo de dar nome às aves brasileiras. Depois você dá uma olhada aí. Maíra Rodrigues de Oliveira. Pássaros podem ficar surdos? Então, é muito difícil uma ave ficar surda, viu? Pois ao contrário de nós humanos, nas aves, quando elas perdem a audição devido a lesões ou trauma, as células sensoriais danificadas do ouvido interno, que é responsáveis pela audição, simplesmente se regeneram. Olha só que legal! Então depois de um tempo elas passam a ouvir novamente. Então elas não ficam surdas permanentemente. Só se a ave tiver algum problema de regeneração com essas células.
Essa pergunta aqui já vi muita gente colocando nos comentários, ó. A pergunta do Samuel Lima. É verdade que existe um pássaro marinho que dorme em voo e nunca pousa na água? Então, é verdade sim, Samuel. As famosas fragatas, aves marinhas que podem ser observadas no nosso litoral, quando se aventuram pelo oceano, ficam muitos dias longe da terra firme. Então elas dormem em voo e conseguem essa façanha alternando os lados do cérebro. Enquanto um lado está acordado, o outro está em repouso. Mas um dos exemplos mais fantásticos, na minha opinião, é do 30 réis das rocas, que pode ficar mais de 2 anos em voo sem pousar na terra ou na água, não pousando nem para dormir, viu? E trata-se de uma ave marinha que vive em alto mar. Enquanto albatrozes, mandrinhões e outras aves pelágicas pousam no mar para dormir, o 30 réis das rocas simplesmente dorme em voo, dorme planando, tirando cochilos leves e rápidos. Um estudo realizado em 2017, esse mostrado na tela, pesquisadores colocaram geolocalizadores com sensores de umidade em várias aves dessa espécie. Os resultados do estudo indicaram que ao longo de um ano, todas as aves permaneciam em voo mesmo durante a noite, reforçando a ideia que os 30 réis realmente dormem em voo. Mas aí você deve estar se perguntando, qual o problema dessa ave em pousar na água? Então, ele não tem o hábito de pousar na água por um bom motivo. A impermeabilização de suas penas é muito ruim, as penas se encharcam rapidamente. Por isso que eles só entram em contato com a água na hora de pegar sua comida, peixes e crustáceos, e mesmo assim pega na superfície e de forma muito rápida, raramente molhando o corpo. Essa espécie de 30 réis só procura terra firme para se reproduzir. É uma espécie que vive no extremo mesmo. E se você tem alguma pergunta para o próximo vídeo do quadro, use a hashtag OrnitólogoResponde aqui nos comentários. Gente, não tenha vergonha não, viu? As perguntas mais simples podem ser as mais interessantes, beleza? Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.